Olá, paz de Cristo, estamos começando, partilhando a palavra de hoje. E hoje nós estamos festejando uma pessoa maravilhosa no texto bíblico, né? E que nós vamos pegar aqui como alguns testemunhos, que São Bartolomeu, e que é chamado aqui na palavra de Deus como Natanael, né? Natanael então está ali debaixo da figueira, lendo a palavra de Deus. Aí Filipe chega perto dele e fala: olha, o mestre está aí, ó. Aquele lá é que eu te falei. Aí Natanael, ou Bartolomeu, vira para Filipe e fala: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque é aquela rixazinha, né? Sabe, cidades assim, Rio, São Paulo, Brasil e Argentina, né? Questão de países. Essas rixazinhas que a gente fica tiçando assim, né? Aqui em Goiás é Goiânia e Brasília, né? Ou então Goiânia e Anápolis, essas coisinhas assim. Então, e pode vir coisa boa lá de Nazaré, porque eles estavam numa região e ele falou de uma outra região, né? Eles estavam na Judéia e ele estava falando da Galileia. Nazaré era onde Jesus nasceu, que ficava lá. Aliás, a família de Jesus morava, era lá na Galileia. Enfim, Jesus está ali andando. E aí ele fala, olha, aí Natanael vem chegando perto de Jesus e Jesus olha para ele e fala: eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Pego aí esse texto para falarmos um pouquinho sobre a nossa vida. Acho interessante como Jesus ele toca nesses dois pontos importantes. Jesus, ele fala primeiro, um israelita, um verdadeiro israelita, ou um israelita de verdade, né? O que Jesus estava falando ali? Alguém que era lá de Israel, alguém que tinha uma cultura de Israel, alguém que não tinha falsidade, segundo o que Jesus estava dizendo aqui, né? Natanael, ou Bartolomeu, vivia as raízes judaicas. E ali por isso é que ele fala: pode vir alguma coisa boa lá lá da Galileia, ou seja, de Nazaré. Então aí Jesus ele fala: olha, antes que você falasse com Filipe, eu já tinha visto você lá debaixo da figueira estudando a palavra de Deus. E ali Natanael, ou Bartolomeu, ele olha para Jesus e fala: tu és verdadeiramente o mestre, o Filho de Deus, não é? Ou seja, ali ele faz essa declaração, ele declara e ele proclama essa verdade. E ali, a partir daquele momento, então ele começa a seguir também a Jesus, que futuramente ele é morto, né, esfolado até. Aqui a palavra de Deus vem nos dizer o quê? No versículo 49, ele está conversando com Jesus. Aliás, Jesus falou no versículo 51, em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus já estava indicando, né, que o Natanael passaria pelo martírio, né, que ele veria então os anjos de Deus, os céus abertos, né, para acolher Natanael, porque ele seguiria Jesus. Assim somos nós. Tem muita gente que vive uma falsidade, né? Tem muita gente que vive um falso cristianismo. Ou então tem muita gente que vive um cristianismo com máscara. Se Jesus ele elogia Natanael por ele ser um cristão autêntico, verdadeiro e que quer viver as raízes do judaísmo, né? Assim também ele está falando para cada um de nós, para vivermos um verdadeiro cristianismo, sabe, sem falsidade. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas, mas que vivem falsidade. Ao nosso lado, por exemplo, nós sacerdotes, está ali, beija, abraça, está junto, mas atrás vive descendo a lenha e falando mal de nós. Não tira um tempinho que seja para rezar, ou então não tira um tempinho que seja para chegar em nós e falar: padre, olha, eu vejo isso, né?
e nos dar a oportunidade, de repente até de nos explicarmos, ou então dar-nos a oportunidade de argumentarmos por alguma situação que aconteceu. Ou seja, que cristãos são esses? E fora isso também, quantos cristãos, quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas que vivem realmente falando mal uns dos outros, nos grupos, né, nos ministérios que nós temos dentro da igreja, e quantas pessoas infelizmente vão vivendo essa falsidade, né? Aí tem muita gente que utiliza disso para querer sair da igreja. Volto e insisto no que eu falei ontem, não olhe essas pessoas falsas, olha para Jesus e olha as pessoas que realmente estão dando testemunho. Que Jesus nos ajude, né, a sermos como São Bartolomeu, que foi até o fim, foi martirizado, morto, né, mas ele não desistiu de ser cristão, porque já a raiz dele era de ser verdadeiro. Tanto é que ele foi verdadeiro, próximo ao próprio Cristo. Que nós sejamos verdadeiros também. E quando nós vamos falar de Cristo, que sejamos verdadeiros segundo a nossa experiência com Cristo. Que Deus abençoe você, a sua vida e a sua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.